Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de impulso e quantidade de movimento. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um trenó com um esquimó começa a descer uma rampa de gelo, partindo do repouso no ponto C, a altura de 20 metros. Depois de passar pelo ponto A, atinge uma barreira de proteção B, conforme a figura a seguir. O conjunto trenó e esquimó possui massa total de 90 kg. O trecho AB encontra-se na horizontal. Despreze as dimensões do conjunto, o atrito e a resistência do ar durante o movimento. Letra A. Usando o princípio da conservação da energia mecânica, calcule a velocidade com que o conjunto chegue no ponto A, na base da rampa. Veja bem, uma coisa importante que o texto disse foi exatamente o seguinte, despreze as dimensões do conjunto, o atrito e a resistência do ar durante o movimento. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que esse sistema apresentado pelo problema é um sistema conservativo. O sistema conservativo, ele é um sistema onde a energia ela se transforma uma na outra, não perdendo energia para o meio. Tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, aqui no ponto C, a energia mecânica do ponto C é energia potencial mais a energia cinética. Aqui no ponto A, eu sei que a energia mecânica do ponto A vai ser a energia cinética mais a energia potencial. Só que o que acontece? Ele falou que o trenó com o esquimó parte do repouso no ponto C. Então, eu sei que a velocidade inicial no ponto C é 0, então ele não tem energia cinética. Eu sei que a energia mecânica no ponto C vai ser somente a energia potencial. Beleza? Outra que ele falou é que quando o conjunto chega no ponto A, o ponto A é a base da rampa, ou seja, não tem mais altura. Então, a minha energia potencial aqui é 0. Beleza? Então, para acabar de responder a letra A gente pode dizer o seguinte, que a energia mecânica em C vai ser igual à energia mecânica em A, pelo princípio da conservação de energia. Né? Então, a gente vai dizer o quê? Que mgh, que é a energia potencial, vai ser igual à energia cinética, que é igual a mv ao quadrado sobre 2. Como eu tenho massa dos dois lados, eu simplifico. E aí eu posso escrever que velocidade é igual a raiz quadrada de 2gh. O 2 sobe multiplicando, né? Então, a gente sabe que a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 20. Então, isso tudo aí vai me dar raiz de 400, logo a velocidade do esquimó no ponto A vai ser de 20 metros por segundo. Respondi a letra A. Agora vamos para a letra B. A letra B, ela fala assim, em B, encontra-se uma barreira de proteção feita de um material deformável, usado para parar o conjunto após a descida. Considere que, durante o choque, a barreira não se desloca e que o conjunto choca-se contra ela e para. Sabendo que a barreira de proteção sofreu uma deformação de 1,5 metros durante o choque, calcule a força média exercida sobre ela pelo conjunto, né? Por ela sobre o conjunto, que é o esquimó e o trenó. Veja bem, quando o trenó chegou aqui, eu vou mudar de cor. Quando o trenó chegou aqui, a velocidade dele era de 20 metros por segundo. Ele veio e se chocou aqui contra a barreira. A velocidade final dele foi 0,
porque ele disse que vai chocar e vai parar. Né? Ó, choca-se contra a barreira e para. Nesse choque aqui, ocorreu uma deformação aqui de 1,5 metros. A gente pode interpretar que esse 1,5 metros foi exatamente o espaço usado para parar o trenó, que estava a 20 metros por segundo de velocidade. Beleza? Só que ele quer que a gente calcule a força média exercida pela barreira sobre o conjunto. Então, a gente pode usar o teorema do impulso. O teorema do impulso diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que impulso é igual a força vezes o tempo. E quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. E aí, aqui vai ficar assim, ó, impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Certo? Impulso, força vezes o tempo é igual a massa, velocidade final, menos massa, velocidade inicial. Note que a velocidade final é zero. Então, esse cara aqui é zero, porque zero vezes a massa vai dar zero. E aí eu sei que a força vezes o intervalo de tempo vai ser igual a menos massa vezes velocidade inicial. Então, se a gente for pensar, ele falou o seguinte, que a massa do trenó mais o esquimó é 90 quilos e que a velocidade que ele está aqui é de 20 metros por segundo. Então, eu sei que a força é o que eu quero descobrir, não é? Vezes o tempo, que o problema não deu tempo, né? Aí vai ficar menos 90 vezes 20. Então, força vezes o tempo vai ser igual a menos 1.800. Bola, como é que a gente vai resolver agora se eu não tenho tempo? Então, vamos descobrir o tempo. A primeira coisa que eu vou analisar vai ser o seguinte. Pensa comigo. A velocidade inicial que o carrinho chegou aqui foi de 20 metros por segundo. A velocidade final, a gente sabe que foi zero, porque ele parou. E ele parou num espaço de 1,5. Dá para eu descobrir, por exemplo, qual foi a desaceleração que ele teve nesse trecho aqui, não dá? Porque com a desaceleração eu consigo descobrir qual foi o tempo que ele demorou para desacelerar. Para a gente calcular a aceleração, eu lembro do Torricelli, ó. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Então vai ficar assim, ó, 0 é igual a 20 ao quadrado, mais 2, que multiplica A, que multiplica 1,5, que é o espaço, né? A gente pode, então, passar esse termo para o outro lado, vai ficar assim, ó. A, né, 2 vezes 1,5 vai dar 3. É igual a menos 400. Então, a aceleração vai ser menos 400 terços de metros por segundo ao quadrado. Não vou fazer a divisão porque vai dar fração, tá? Para eu descobrir o tempo, que é o que a gente quer agora, eu posso usar aquela equação assim, ó, vi, vovó, aquela tarada. Qual é a velocidade final? 0. Qual é a velocidade inicial? 20. Menos 400 terços de t. Porque a aceleração é menos 400 terços. Vou passar o t para o outro lado, vai ficar assim, t é igual a 20, né? Vai ficar assim, ó, 400t sobre 3 é igual a 20.
Então, eu sei que o tempo vai ficar 3 vezes 20, 60 divididos por 400. Simplifica-se os zeros, isso aqui é a mesma coisa que 6 divididos por 40. Se eu dividir os dois por 2, vai ficar 3 vinteavos de segundo. Esse aqui é o tempo que demorou para que o conjunto, né, trenó e esquimó parasse. Então, agora é só botar aqui, ó, F que multiplica 3 vinteavos é igual a menos 1.800, certo? Eu posso simplificar o 3 com 1.800. Aqui vai dar 600. Então, eu sei que a força vai ser menos 600 vezes 20. Então, a força vai ser menos de 12.000 newtons. É negativo porque é uma força de resistência, né? Então, a resposta é essa aí, 12.000 newtons. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.